Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, seja bem-vinda neste canal. Eu tô muito feliz porque você está aqui hoje e vai participar de mais um conteúdo que vai agregar aí no seu conhecimento, tá bom? Eu espero que você aproveite bastante esse conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre o perdão, tá? O que a falta do perdão nos ocasiona. E é interessante porque na Bíblia está escrito que a falta de perdão corrói os nossos ossos, ou seja, deixa-nos fraco, fazendo com que a gente não tenha prosperidade na vida, fazendo com que a gente fique fraco, impossibilitado de romper, de prosperar em todas as áreas da nossa vida. Tá? A falta de perdão prejudica em todas as áreas da nossa vida. E para a gente entender e conseguir se alimentar melhor deste assunto, eu quero trazer para vocês aqui em Salmos 32, 3, 5, depois vocês podem ler, tá escrito assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se transtornou em sequidão de estio. Gente, isso é muito sério, porque o pecado, a falta de perdão é um pecado. É uma iniquidade que está oculta. Então, assim, se eu guardo rancor, eu guardo ódio de um irmão, de alguém que fez alguma coisa para mim, eu estou carregando sobre mim uma iniquidade, um pecado. E quando eu não confesso, ou seja, quando eu não coloco para fora, eu não confesso, eu fico guardando dentro de mim, né? Eu estou ocultando. E a Bíblia diz assim que quando nós confessar os nossos pecados, eles serão perdoados, nós alcançaremos misericórdia. Mas quando nós ocultamos os nossos pecados, ele já está nas trevas, ele está no ocultismo, ele está oculto. E aí quando a gente esconde essa iniquidade, o inimigo, né? O inimigo, as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais, eles têm todo o poder, de fazer com que, de atrapalhar as coisas na nossa vida. Por quê? Porque é como se eu estivesse deixando portas, janelas abertas, para que no mundo espiritual, as hostes espirituais da maldade continue a fazer com que eu não tenha prosperidade e também venha atrapalhar a prosperidade na minha vida, de eu alcançar alguma coisa. Então, ai gente, tô com a coceirinha no nariz, mas faz parte. Aqui tá uma região, o tempo tá ficando um pouco seco. Então, voltando no assunto, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Então, enquanto eu ocultei, os meus ossos foram envelhecidos, foram sugados. Quando os ossos ficam envelhecidos, ele perde o quê? Perde cálcio, perde potássio, perde os minerais, as vitaminas, né? E para chegar num nível, vamos supor assim, para que o meu corpo, o meu organismo comece a sugar dos ossos é porque já tá num nível tão elevado, porque os minerais, as vitaminas, tudo que a gente come, né, como a gente se alimenta, é suplemento que a gente toma, os primeiros socorros vai para os ossos, vai para os tendões, para os músculos. Por quê? Porque é a estrutura que segura o nosso corpo. Então é um dos mais principais. Depois vai para os órgãos. Aí assim, por último, né, vai para sua pele, para o cabelo. Então, quando chega num nível em que já está sugando dos meus ossos, é porque já tem muitos anos, muito tempo corroendo, aquilo corroendo. Já o próprio nome já fala, corrói os ossos. Então, corrói, aquilo fica te corroendo.
te comendo por dentro, a falta de perdão. E é uma iniquidade, é um pecado. Então, um dos discípulos perguntou assim a Jesus, vou ler mais uma parte aqui onde fala sobre o que acontece, né, quando a gente guarda rancor. O coração alegre é bom remédio. Tá escrito lá em Provérbios 17:22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Então, se o seu coração está abatido, faz secar os seus ossos. O que é um coração abatido? É um coração que está carregando muita coisa ruim, coisas negativas. Então, o coração alegre é remédio. É remédio. O coração alegre é remédio. Olha pra você ver, remédio para quê? Pro seu corpo todo, pros seus ossos. É vitalidade quando você está com o seu coração alegre. E a Bíblia diz que de tudo que nós temos que guardar, guarde o seu coração, porque dele provém a vida, Então, de tudo que eu devo guardar o meu coração. Por isso que fala assim, aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Aonde a gente coloca o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Olha que forte, a Bíblia ela ensina tudo pra gente, né? Tudo. E aí, como que eu consigo, sabendo que guardar rancor, guardar ódio, falta de perdão, me traz malefício para minha vida, vai trazer malefício para o meu corpo emocional, vai adoecer meu corpo emocional, o meu corpo espiritual, viu? O espírito vai ficar abatido, vai adoecer o meu corpo almático, o meu corpo físico, o meu corpo mental. Por quê? Porque vou alimentar muitos pensamentos negativos e aí aquilo fica ruminando tudo entre esses 5 corpos, porque nós temos 5 corpos. Então, dentro desses 5 corpos fica ruminando tudo. E um fica alimentando o outro, né? E aí, quando você sente no seu físico a dor, a artrose, a artrite, osteoporose, né? Então, quando você vai sentindo essas dores aí, vai te impossibilitando na sua vida, tirando as suas capacidades de movimento, capacidade de você fazer suas coisas, capacidade de tudo, a sua mente, o seu emocional vai ficando abatido também. Por quê? Porque eu estou doente, não consigo fazer nada. Então, a sua mente já começa a alimentar pensamentos negativos, já começa a murmurar, entende? E a murmuração, ela desperta o inferno, ela alimenta o inferno, ela alimenta as regiões celestiais da maldade. Então, você começa a girar tudo isso dentro dos seus próprios 5 corpos e começa um a alimentar o outro só em coisas negativas. Então, a Bíblia, ela é muito clara, porque um dos discípulos perguntou a Jesus assim, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Ou seja, quantas vezes eu devo perdoar aquele que me fez uma iniquidade, que me fez algo mal? 70 vezes 7. Jesus falou, não só 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, 70 vezes 7 no dia, por cada pecado. Porque não tem sentido a gente guardar rancor de alguém, ou guardar rancor daquilo que te fizeram. Sabe por que não faz sentido? Porque Jesus, ele veio, tá escrito ali eu deixei tudo aqui, tá escrito em João, para você poder achar depois, João 12, 47 ao 50. Mas eu vou ler a primeira parte. Ele diz assim, Jesus, sabe por que não tem sentido você guardar rancor, ódio e guardar raiva das pessoas, até do seu marido, dos seus filhos, dos seus parentes, das pessoas que te fizeram mal, entre aspas, né? Por quê? Porque Jesus, ele veio ao mundo não para julgar o mundo, mas ele veio para salvar. Tá escrito aqui em João 12, 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Olha que coisa. Se alguém ouvir as palavras de Jesus, ler, saber das escrituras, saber do mandamento, que é perdoar, um dos mandamentos, perdoar,
e não ouvir, ele não vai julgar. Porque Jesus, olha, porque eu não vim para julgar o mundo. Eu não vim para julgar o mundo. Eu vim para salvar o mundo. Eu vim para salvar o mundo. Então não tem sentido eu e você ficar guardando rancor e raiva de ninguém, ódio. Por quê? Porque Jesus já veio e já salvou o mundo. Ou seja, a pessoa que muitas das vezes você está carregando, ela já nasceu perdoada. Assim como eu e você. Nós já nascemos perdoados. Então não tem sentido eu ficar carregando essa pessoa nas minhas costas. Por quê? Porque é eu querer, quando eu não perdoo, quando eu fico ruminando isso dentro de mim, alimentando, e aí eu fico, por que aconteceu isso comigo? Por quê? Por quê? Por quê? E eu fico ruminando, e por que essa pessoa fez isso? E por que ela... Eu fico num estado de julgamento. Eu estou julgando o mundo. Mas se nem Jesus veio para julgar, quem é você para ficar julgando? Que papel você quer se colocar para julgar-se, para ficar julgando o outro? Por quê? Como que ele foi capaz de fazer isso? Por que que ele fez isso? Não perdoo, ele me fez mal. Eu não consigo perdoar. Então, não tem sentido a gente guardar isso pra gente, porque vai fazer mal somente para quem tá se alimentando. Porque o rancor, o ódio, a falta de perdão é um copo de veneno que a gente toma, uma dose todos os dias. E aí os ossos, nosso corpo vai se corroendo. Por quê? Porque uma vez que na mente já está acometido o pecado, na alma já foi produzida, já tem aquele sentimento. E aí vai para o corpo físico, por quê? Porque o seu corpo físico é uma impressão do mundo espiritual. O seu corpo físico é uma impressão daquilo que a gente não vê, da mente, dos pensamentos e das emoções, dos sentimentos. Você consegue pegar uma emoção? Você consegue pegar um sentimento? Não, é só sentido. Então, uma vez que isso aconteceu, é como se você tivesse enviado uma mensagem para sua impressora e ela fosse imprimir aquilo que você tá mandando. Então, assim, a impressora, ela simplesmente não fala assim: "Ah, mas você quer imprimir isso aqui? Eu não quero imprimir isso aqui". Não existe isso. Ela vai imprimir. Aquilo que você enviar, ela vai imprimir. E mesmo que a impressora desligue, quando ela ligar de novo, ela começa o trabalho e ela vai imprimindo aquilo que ficou para trás. Então, o seu corpo é uma impressão fiel daquilo que está na sua mente, daquilo que está nas suas emoções, daquilo que está no seu corpo almático, que foi produzido, todas essas sensações, todas as emoções. E aí, o seu corpo, ele só vai obedecer. E aí, o que acontece? O que acontece? O perdão, ele não é uma pomba. Uma pomba que desce do alto, assim, e cai sobre as nossas cabeças. Não, perdão não é isso. O perdão, ele é uma decisão. Você precisa decidir perdoar. Por que eu perdoo? Porque perdoar, se eu ler aqui, se corrói os meus ossos, me faz mal. Ou seja, a falta de perdão vai me travar na minha vida, em todas as áreas da minha vida. Então não tem sentido. O perdão é um ato de inteligência. Você precisa perdoar porque você é inteligente. Deus, ele te fez inteligente. Ele te colocou capacidades inteligentes, corajosas para fazer o que você quiser. Então, eu vou decidir perdoar porque eu sou inteligente. O perdão, presta atenção. O perdão, você perdoa para você. É para liberar você. Entende? Quando você perdoa, você libera você. Você e os seus descendentes, os seus filhos. Entende? A sua geração. Você libera a sua geração futura e também libera a sua geração passada, os seus antepassados que não conseguiram. Porque se aquele ato de iniquidade chegou até você, se aquele ato de iniquidade, a facilidade
de guardar rancor, de guardar ódio, de não conseguir perdoar, chegou até você, é porque os seus antepassados passaram para você. Então você libera o seu antepassado e o seu futuro quando você decide perdoar todo momento. Ou seja, não vale a pena eu nem pegar aquilo para mim. Por quê? Porque se eu e você já nascemos perdoados, Jesus já veio perdoar, Jesus veio para perdoar e salvar o mundo, ele não veio para julgar. Então, eu tenho que sair desse posicionamento de que eu tô querendo ser quem aqui quando eu não perdoo, quando eu não compreendo isso. E perdão é um acesso. Você acessa o perdão. Por que que é um acesso? Porque Jesus já veio nos perdoar. Por quê? Porque pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. E aí Jesus vem e nos resgata, nos traz perdão. Então eu e você já nascemos perdoados. Então, uma vez que ele já nos perdoou, por que que você vai carregar rancor? Então você está dizendo assim, eu não sou digna do perdão de Jesus. Eu não sou digna de estar abaixo da cruz, do ato que Jesus fez por mim. Porque eu não sou capaz de perdoar. Gente, perdoar não é você conviver com as pessoas, é você perdoar, liberar, sabe por quê? Você precisa... E como que você consegue fazer isso? Porque o porquê a gente já sabe, né? O porquê que a falta de perdão, o que vai te ocasionar? Então, o porquê eu já sei. Agora, como que eu faço para me perdoar? Porque perdão, gente, é uma decisão. Então, eu decido perdoar por quê? Porque eu sou inteligente. Só que como que eu faço isso? Como que eu vou fazer isso? Como? Como que eu perdoo? Primeiro, eu perdoo tirando o julgamento. Como que eu consigo perdoar? E eu falo isso nos atos mais extremos e terríveis. Por que eu consigo perdoar? Porque eu saio dessa posição de julgamento. Porque Jesus não veio para julgar o mundo. Então eu não sou Jesus e eu estou abaixo do favor dele. Entende? Então eu saio dessa posição de julgamento. Eu já não julgo mais. Quando você não consegue perdoar e não libera perdão, você está julgando aquela pessoa, você está julgando o ato, você está julgando aquilo que ela fez. Então eu saio desse posicionamento de julgamento e entro num posicionamento de empatia, de se pôr no lugar do meu irmão. Por que que eu vou me pôr no lugar do meu irmão? Porque nós somos irmãos e ele é pecador, eu também sou. Destituídos fomos, pecadores somos. Então, não tem sentido. Quando eu não perdoo, eu estou querendo ser maior do que ele. E também estou querendo ser maior do que Jesus. Meu Deus! Eu também estou querendo ser maior do que Jesus. O dia que eu entendi isso, quando eu entendi o que é perdão, é forte demais, gente, isso. Quando eu entendi como funciona. Que quando você libera perdão e você começa esse processo, eu decido e eu saio desse julgamento e eu passo a ter empatia, porque já não é mais o porquê. Como que ele conseguiu fazer aquilo? Como que ele faz isso comigo? Não é mais isso. Por quê? Não é o porquê. É para quê? Para quê? Para que nós possamos ser perdoados. Entende? É para que nós possamos ser perdoados. É para que o meu irmão possa ser perdoado. Porque todos os dias nós vamos pecar. Todos os santos dias. Nós levantamos e dormimos pecadores. Nós só alcançamos justiça e misericórdia através da cruz. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Nós fomos justificados. Então é eu ter empatia pelo meu irmão. Eu ter empatia. Por quê? Porque se eu estivesse no lugar dele, na situação dele, sido criado como ele foi criado, passado pelos ensinamentos que ele teve, e se eu tivesse vindo no corpo dele, na situação dele, na vida dele, eu também faria igual. Por quê? Porque eu também sou pecadora. Não
Nosso coração já é pendido para o mal. A Bíblia diz que o nosso coração já é pendido para o mal. Então é assim que você consegue perdoar. Como? Saindo do posicionamento de julgamento e entrando no posicionamento de humildade. Pô, se a minha dívida foi perdoada, por que eu não vou perdoar a dívida do meu irmão? Entende? A minha dívida já foi perdoada. As nossas dívidas já foram perdoadas. Então, o vídeo de hoje é esse. O perdão, ele é um ato diário. Por isso é que Jesus disse que 70 vezes 7. Por quê? Porque pode ser que a mesma situação que eu perdoei ontem, hoje aquilo já rumina ainda. E eu preciso perdoar de novo. E daqui a pouco vai ruminar de novo e eu preciso perdoar de novo. Eu decido perdoar. Porque isso não é meu. Você já nasceu perdoado. Então, é ter empatia. É se posicionar num posicionamento humilde. Humilde. Porque não tem nada que eu e você possa fazer que nós vai ser conseguir fazer por nós mesmos. Não tem como. A humanidade não teve como. Por isso é que Jesus foi enviado. É só através dele. Então nós temos que nos colocar abaixo desse favor. Ter a humildade de entender isso. Por quê? Porque quando eu me coloco nisso, meu coração ainda dói. Eu ainda tenho rancor. Quando eu reconheço Jesus como meu Salvador, eu entro abaixo desse favor. Ele, o Espírito Santo dele, que ele deixou conosco, aquele Espírito Santo começa a trabalhar dentro de nós, porque a gente começa a dar autoridade. Quando você entra nesse posicionamento, você está dando autoridade para o Espírito Santo, para ele te tratar, para ele te limpar. Você, com a sua humanidade, não tem condição, não tem condição. Na sua humanidade, no seu espírito humano, no seu espírito, na sua alma, você precisa decidir. Você precisa decidir na sua alma, no seu governo. Você decide. Só que a limpeza, o tratamento, a restauração, quem faz é o Espírito Santo. Não é você. Entende? É só eu sair desse posicionamento de porquê, de criança, de infantil e entrar num posicionamento adulto. Um posicionamento humilde, de não merecimento, mas por amor. Então eu perdoo por quê? Primeiro porque eu me amo muito, porque Deus me amou tanto que ele mandou seu filho amado. Então não é por merecimento. Ah, eu não mereço. Mas lógico que tu não merece. Nem eu não mereço, ninguém merece. É por amor mesmo. É por amor. É por amor. Ele amou tanto o mundo. A Bíblia diz que ele entregou seu filho no madeiro da cruz. Então não é por merecimento, é por amor. Então você perdoa por amor. Primeiro por te amar tanto. E aí você libera perdão. Gente, eu já liberei tanto perdão que eu amo pessoas que eu não amava. Mas eu amo a vida dessa pessoa. Eu quero o melhor pra ela. Eu convivo com ela? Não, eu não convivo com ela. Eu não convivo com ela, eu não tenho convivência com ela. Mas eu olho pra ela. Muitas das vezes nas redes sociais ou... Entende? E eu falo, é isso, eu quero que ela prospere. Eu quero o melhor dessa terra para ela. Eu fico feliz de ver ela passando por aquilo, sabe? E fico triste quando tá passando por coisas ruins. Por quê? Porque é eu com a minha humanidade que eu cheguei nisso? Não! Eu só decidi que eu ia perdoar. E aí o Espírito Santo que limpou, que eu falei... É abaixo desse favor que eu me coloco, pai. É abaixo do favor do seu filho. Não tem condição. Então, o ato de perdão é inteligência. É você ser inteligente, porque você é inteligente. E se esse é o vídeo de hoje, se esse vídeo te fez sentido na sua vida, compartilhe. Compartilhe com seus parentes, compartilhe com seus filhos, se fez sentido na sua vida. Aciona o sininho aí para você receber mais vídeos quando eu postar, tá?
e perdoa. Perdoa, porque o mandamento de Jesus é perdoar 70 vezes 7. Tenha um bom dia. Tudo de bom para você.